Maior venda de jogador na história do nosso glorioso fogão para a Rússia. Bitelo está mais perto de ser jogador do Botafogo. Segundo informação do jornalista Marcelo Correge, da TV Globo, na tarde deste sábado, 18/1, o Dinamo Moscou, da Rússia, aceitou a proposta alvinegra pelo meio-atacante, de 18 milhões de euros, 112 milhões de reais. Esta foi a quarta oferta oficial apresentada pelo Botafogo por Bitelo, ex-Grêmio. As anteriores foram recusadas pelo clube russo. Na noite de sexta-feira, 17, o jornalista Otávio Bocão já havia cravado o acerto do Botafogo com o Dinamo por Bitelo. Roleiser voltou ao radar do Botafogo. O clube fez proposta de empréstimo ao Benfica, que recusou a oferta. A informação é do jornalista André Hernan, do UOL. Jogador de 24 anos, Roleiser vem jogando pouco pelo Benfica, mas o clube português não pretende emprestá-lo, estando aberto a ouvir proposta de negociação em definitivo. O meia argentino já foi alvo do Botafogo quando jogava no Estudiantes, mas optou por se transferir para o Benfica. Com acerto encaminhado com o Botafogo, o volante Wendel, do Zenit, deve chegar em junho. Ele será reforço para o Super Mundial de Clubes no meio de 2025, de acordo com informação do jornalista André Hernan, do UOL, neste sábado, 18/1. Segundo o repórter, o jogador vai assinar contrato com o Botafogo, mas a apresentação ao clube ficará para junho. Não foram divulgados quais os valores da negociação. Transferência de Luiz Henrique para o Zenit por 220 milhões de reais, uma nova era para o atacante brasileiro, e o Botafogo em um movimento inesperado, mas que tem movimentado o mercado de transferências internacional. O atacante brasileiro Luiz Henrique acaba de ser negociado pelo Botafogo ao Zenit São Petersburgo por impressionantes 220 milhões de reais. O acordo, que acaba de ser formalizado nesta manhã, marca um novo capítulo na carreira de Luiz Henrique e reforça a crescente importância do futebol brasileiro em grandes ligas europeias. O caminho até a transferência. A trajetória de Luiz Henrique, 23 anos, foi meteórica. Revelado nas categorias de base do Botafogo, o atacante logo chamou atenção pela sua habilidade, velocidade e faro de gol. Sua estreia profissional no time carioca foi apenas o começo de uma ascensão que o fez se destacar rapidamente no cenário nacional. Em 2024, ele já era considerado um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, com atuações decisivas tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições internacionais. Com uma temporada 2024 de altíssimo nível, Luiz Henrique se tornou um dos maiores destaques da equipe do Botafogo, sendo constantemente convocado para a seleção brasileira e atraindo olhares de clubes de elite no futebol mundial. Entre os clubes interessados estavam gigantes como Barcelona, PSG e Arsenal, mas foi o Zenit, da Rússia, quem fechou o negócio, oferecendo uma quantia considerável que o Botafogo não pôde recusar. O valor da transferência, o valor de 220 milhões de reais, uma cifra impressionante para o futebol brasileiro, foi acordado após negociações intensas. Este valor não só coloca Luiz Henrique como um dos jogadores mais caros da história do futebol brasileiro, mas também reflete a valorização do talento nacional no mercado europeu. A transação é vista como uma das maiores da história do futebol brasileiro, superando inclusive algumas das negociações mais famosas envolvendo jogadores de renome internacional. Para o Botafogo, esta venda é um marco importante, pois, além de garantir uma considerável receita para os cofres do clube, também coloca a instituição em uma nova fase de crescimento, com maiores possibilidades de investimentos em infraestrutura, contratações e fortalecimento da equipe para os próximos anos. O impacto no Zenit. A chegada de Luiz Henrique ao Zenit São Petersburgo é uma adição estratégica para o time russo, que tem investido pesado em reforços para melhorar seu desempenho nas competições europeias, como a Liga dos Campeões. O jogador brasileiro chega com a missão de ser a peça-chave no ataque da equipe, oferecendo velocidade, técnica e versatilidade. O técnico do Zenit, Sergei Sema, demonstrou grande entusiasmo com a contratação, destacando o potencial de Luiz Henrique para fortalecer o elenco e proporcionar mais profundidade ao setor ofensivo. Luiz é um talento raro, com características que se encaixam perfeitamente ao estilo de jogo do Zenit. A velocidade dele, sua habilidade em 1 contra 1 e sua capacidade de finalização serão um trunfo para o time, disse Semak em entrevista coletiva. Além disso, a transferência de Luiz Henrique reflete a crescente importância do mercado russo no futebol global. Com os investimentos da Liga Russa, clubes como o Zenit têm se consolidado como destinos atraentes para jogadores de alto nível, e a chegada do atacante brasileiro é mais um passo nesse processo. O futuro de Luiz Henrique. Para Luiz Henrique, essa mudança de ares é uma oportunidade de evolução. Jogar em uma liga tão competitiva quanto a russa, ao lado de jogadores de renome internacional,
oferece um ambiente propício para o seu desenvolvimento. A experiência no Zenit também pode ser uma vitrine para novos desafios na Europa, com a possibilidade de jogar nas maiores competições de clubes do continente. A transferência também abre portas para o atacante brasileiro na seleção nacional, uma vez que o futebol europeu, especialmente o de alto nível, é frequentemente observada pelos treinadores da seleção. Luiz Henrique, que já foi convocado para alguns jogos da seleção, agora tem a chance de se afirmar de vez como uma das grandes promessas para as competições internacionais. Impacto para o Botafogo. A venda de Luiz Henrique representa uma perda significativa para o Botafogo, não apenas por sua qualidade técnica, mas também pelo simbolismo que o jogador tinha para a torcida. Contudo, o clube carioca sabe que essa transação é essencial para garantir sua sustentabilidade financeira no cenário atual, com as dívidas sendo saldadas e novos investimentos sendo feitos. Além disso, o Botafogo tem se mostrado comprometido em continuar seu projeto de fortalecimento do elenco, com a promessa de buscar novos talentos para substituir a saída de Luiz Henrique. Com a venda de um jogador tão valioso, o clube pode se concentrar em contratações que atendam às necessidades do time, especialmente na formação de um elenco competitivo para os campeonatos nacionais e internacionais. Repercussões no futebol brasileiro. Essa transferência também tem grandes repercussões para o futebol brasileiro, pois destaca o sucesso dos clubes nacionais em gerar talentos que atraem a atenção de grandes clubes europeus. A cada vez mais frequente ida de jovens jogadores brasileiros para as ligas europeias está colocando o futebol do Brasil em uma posição ainda mais privilegiada no cenário global. Além disso, a venda de Luiz Henrique reforça a ideia de que os clubes brasileiros, mesmo em um cenário de dificuldades financeiras, podem produzir jogadores de alto nível e ser protagonistas no mercado internacional. Com a cifra de 220 milhões de reais, a transação coloca o futebol brasileiro ainda mais em evidência. Conclusão: a transferência de Luiz Henrique para o Zenit é um marco significativo, tanto para o jogador quanto para o Botafogo. Para Luiz Henrique, é o início de uma nova fase em sua carreira, onde ele poderá buscar novos desafios e crescer ainda mais como jogador. Para o Botafogo, é uma oportunidade de reforçar a sua estrutura financeira e continuar sua caminhada no futebol brasileiro e mundial. Essa negociação é um reflexo do dinamismo do mercado de transferências no futebol moderno, onde o talento brasileiro continua a ser valorizado no cenário internacional. Com essa venda, o Botafogo segue escrevendo sua história e o futebol brasileiro reafirma sua força no mundo.